Queridos, eu quero convidar você a abrir a sua palavra na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Hoje nós vamos dar prosseguimento a partir do verso 8. Versos 8 a 12. Eu vou ler, quero que você acompanhe na tua Bíblia esse texto. Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Vamos orar mais uma vez. Senhor, eu quero pedir a Ti, Pai, tem misericórdia de nós. Nós necessitamos, nós dependemos, nós precisamos totalmente de Ti. E eu Te agradeço porque o Senhor deixou a Tua palavra para que nós pudéssemos, Senhor, ter como o nosso guia, como a nossa direção, a Tua palavra, a palavra de Deus. Mas, Senhor, nós precisamos do Teu Espírito Santo para compreendê-la, nós precisamos do Teu Espírito Santo para vivenciá-la, para experimentá-la e para viver de acordo com ela. Eu quero pedir, Pai, diante de um texto tão prático, que nenhuma palavra que está aqui caia no esquecimento, Senhor, mas que todos nós aqui sejamos confrontados pelas Tuas ordens, pelos Teus mandamentos, pelos Teus decretos, por aquilo que o Senhor mesmo ordena. O Senhor conhece a nossa incapacidade em fazer isso, mas eu clamo a Ti para que o Senhor faça em nós, para a honra e glória do Teu nome. Pai, nos ensina, em nome de Jesus. Amém. Queridos, então a gente está estudando a carta de 1 Pedro já há algum tempo, e hoje a gente vai encerrar um grande bloco da carta. Lembra quando a gente iniciou a carta de 1 Pedro? Primeiro, lembrando, uma carta que foi escrita para irmãos que viviam na Ásia Menor e que estavam passando por perseguições por conta da sua fé, estavam precisando ser exortados, ao mesmo tempo precisavam também ser aconselhados e ser cuidados também, eles estavam desanimados. Então, o apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, escreve essa carta para ajudar aqueles irmãos que estão ali naquela situação de dor, de medo, de desesperança, de sofrimento. E essa carta, então, ela inicia do jeito que toda grande exortação que um dia eu e você tenhamos que fazer para alguém que estiver passando por algum momento de luta que for um cristão, apresente Cristo para essa pessoa e lembre-se de quem Cristo é e o que Cristo fez por ela. A partir do momento que a gente tem essa compreensão, qualquer outra coisa fica no seu lugar certo. Seja um problema financeiro, de saúde, seja um problema espiritual, seja um problema familiar, mas para um crente, o primeiro ponto de todo e qualquer aconselhamento e direção é apresente Cristo para essa pessoa, ela precisa lembrar de quem Cristo é. E foi isso que o apóstolo, inspirado pelo Espírito, fez. Capítulo 1, ele vai fazer uma grande doxologia e vai lembrar daquilo que Jesus Cristo é e fez por cada um dos crentes. E a partir daí, no capítulo 2 em diante, ele vai, partindo desse pressuposto, dizer o seguinte: se isso é verdade para você, se você efetivamente crê que Jesus Cristo é esse que fez todas essas coisas e que morreu naquela cruz, no teu lugar, e depois ele vai falar também naquele texto que é famoso, fazendo vocês reino e sacerdotes, fazendo de vocês, que antes não eram povo, mas povo de Deus, necessariamente a sua vida vai mudar. Necessariamente cada área da sua vida vai mudar. Os seus relacionamentos vão mudar. O jeito de você lidar com outras pessoas muda. O jeito de você se relacionar com seus bens, o jeito de você se relacionar com o Estado, o jeito de relacionar com o seu patrão, o jeito de você relacionar com a sua esposa, tudo isso muda. E nos últimos meses a gente tem visto esses pontos, porque Pedro aqui ele é muito didático.
E ele vai falando dessa mudança esperada na vida de alguém que se diz crente, que se diz cristão, em diversos aspectos da vida. Ele vai dizer, o cristão, como é que ele vai se relacionar com o Estado a partir de agora? Você crê no Evangelho? Como que você se relaciona com o Estado? E ele explica. Como que a esposa vai se relacionar com o marido, ainda que esse marido não seja crente? Como que os maridos vão se relacionar com as suas esposas? Como que os patrões e empregados vão se relacionar na sua relação de trabalho? E ele vai falar ponto a ponto, de uma maneira bem didática e bem prática, e isso a gente já fez há algum tempo. Mas, agora, nesse verso 8 em diante, ali encerrando no verso 12, ele vai falar para todo mundo, para todos nós. Ele está direcionando agora não é mais para a esposa, ou para o marido, para o empregado, ou para o patrão, para o cidadão. Ele está falando para todo aquele que se diz cristão, regras que são gerais, em relação a todo e qualquer relacionamento que você vai ter. E é por isso que eu pus esse texto aqui, esse ponto. Como então nós devemos nos relacionar com o nosso próximo? Entenda uma coisa, próximo, quem é o meu próximo? Lembra? Perguntaram isso para Jesus uma vez. Porque para um judeu, naquele contexto, o próximo era o outro judeu. Alguém de fato que pensava como ele. Mas nesse contexto, e até por tudo que a gente já viu até agora, né, a gente está falando de Deus nos ensinando a nos relacionar com toda e qualquer pessoa que passar pelo teu caminho. Ímpio, crente, gente que você tem dúvida, é irrelevante o que o outro é, para esse aspecto que eu estou dizendo aqui. Se você é cristão, aqui ele está falando como você deve agir, como você deve relacionar. Porque você é alguma coisa? Não, mas porque Cristo fez algo em você, e o Espírito Santo fez algo em você, e naturalmente a gente espera um tipo de relacionamento diferente. Em toda e qualquer esfera, isso tem que ficar bem claro. Então, isso está lá no verso 8. E é por isso que ele fala finalmente, porque ele está encerrando esse bloco. Ele falou para a mulher, ele falou para o marido, ele falou para o patrão, agora, finalmente, ele está apontando para todas as pessoas, para todo aquele grupo e para todas essas pessoas. Sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos e humildes. Queridos, esse texto é um texto simples, é um versículo com um monte de palavra que a gente é acostumado a ler na Bíblia, e muitas vezes, e quantas vezes eu mesmo já li isso de uma maneira tão rápida. Sede, a gente passa. Você acha que o Espírito Santo de Deus, quando ele estava inspirando cada um dos autores a escrever a Bíblia, alguma palavra que foi colocada na Bíblia foi colocada ali à toa? Ou ela não é importante? Ou o Senhor não tinha um propósito para cada uma delas em nossa vida? Por isso que a gente sempre fala que não basta ler a Bíblia, a gente tem que meditar na Bíblia. Então, eu quero deixar bem claro para vocês uma coisa. A gente há meses tem estudado essa carta, falando de consequências da vida cristã, da nossa fé cristã nos nossos relacionamentos. E agora a gente vai falar de maneira bem específica sobre como eu devo agir com qualquer pessoa que o Senhor colocar no meu caminho. Boa ou má, legal ou chata, nova ou velha, triste ou feliz, eu não sei. Mas esse texto ele é muito claro. Finalmente, irmãos, e ele está se dirigindo a todos nós. E eu quero pensar com vocês em cada uma dessas palavras. São 5 orientações que ele vai dar aqui para nós. 5 orientações positivas, 5 mandamentos, ordens, que ele dá para mim e para você, sobre como eu devo relacionar com qualquer pessoa. Não é só os seus amigos da igreja, são aquelas pessoas que você também não gosta da igreja, são aquelas que você não gosta lá fora, é aquelas pessoas que dão trabalho. Aqui não tem ressalva, então a gente tem que ficar atento, tá bom? As 5 primeiras orientações que ele dá, ele vai dizer o quê? Eu quero que você vá acompanhando aí na sua Bíblia. Ele vai usar a primeira expressão ali, sede todos de igual ânimo. O ânimo a gente sempre fala na questão de alma, né? Traduzido, algumas pessoas, né, no latim, o ânimo é a alma, o mesmo espírito. Mas se você tiver uma outra Bíblia, outra versão, por exemplo, algumas versões vão colocar como a mesma forma de pensar. Basicamente,
Esse é o significado. Pensem de uma forma semelhante, pensem de forma igual, tenham o mesmo sentimento, o mesmo pensamento, a mesma alma. Isso é uma ordem para todos nós. Nós todos aqui temos que pensar do mesmo jeito. Pensar do mesmo jeito? A gente tem tanta dificuldade em chegar em qualquer conclusão aqui, em qualquer coisa, mas pensar no quê da mesma forma? E aqui eu trouxe uma citação do irmão Weber Júnior. Entenda isso daqui, para ficar mais claro. Esse pensar da mesma forma, o mesmo ânimo, o mesmo pensamento, pensar de forma semelhante, não é num sentido doutrinário, por exemplo. Aqui a gente não está falando de time de futebol, a gente não está falando de política, a gente não está falando nem mesmo de doutrina, necessariamente. Mas em manifestar em nós a mesma mente de Cristo, submetendo-se a outros por amor a Deus. Que mesma mente que eu devo refletir? Eu, Marco, Rodolfo, todo mundo aqui. A mente de Cristo. Conheça o Senhor cada vez mais, e ao conhecer a Deus, eu vou refletir a mente daquele que cada dia mais me conquista e me chama, que é a mente de Cristo. Isso é refletir a mente. Lembra de Romanos capítulo 12? Vou jogar aqui para você ver. Romanos 12, 16. Tenham o mesmo modo de pensar, exatamente a mesma coisa, a mesma ordem de Pedro, Paulo está dando. Tenham o mesmo modo de pensar de uns para com os outros. Em vez de serem orgulhosos, e aqui ele explica um pouco mais, sejam solidários com os humildes. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Uma pessoa que pensa de forma igual, semelhante ou com a mente de Cristo, e se nós fizéssemos isso, sabe o que a gente ia ser? Mais humilde. Menos sábios aos nossos próprios olhos, menos orgulhoso. Porque não importa o que o Danilo acha, importa o que Cristo acha. Então, quando alguém me ofende, por exemplo, e eu fico ofendido, e às vezes até com razão ofendido, o pensamento é, a mente de Cristo em mim, como que ela se relaciona com isso? A mente do Danilo sabe o que quer, ela quer revide. Ela quer se vingar de alguma forma. Mas e a mente de Cristo? É assim que ela age? Vocês conseguem entender que quanto mais cada um de nós aqui, enquanto Igreja de Cristo, pensássemos com a mente de Cristo, a nossa vida com comunidade seria muito mais prazerosa, muito mais amorosa? Veja, isso é um mandamento para cada um de vocês. Eu não penso com a mente de Cristo, é muito difícil para mim. Isso não é uma opção se você é um cristão. Isso aqui é um reflexo natural e esperado daquele que é crente. Então, todos têm o mesmo modo de pensar. Pensem com igual ânimo. É interessante. Lembra de Filipenses capítulo 4? Um monte de gente, eu acho que tinha um sonho, né? A gente nem sabia naquela época, né? Mas pensa que legal você ser citado na Bíblia com elogio para você. Devia ser uma bênção, né? Vários irmãos foram citados, sendo elogiados na palavra de Deus. Só que teve alguns irmãos que foram exortados na Bíblia. Tem irmão que fica bravo aqui quando a gente exorta de alguma forma. Imagina se o seu nome fosse citado na Bíblia como sendo exortado e você ficasse por toda a eternidade lá. Isso aconteceu com duas irmãs da igreja de Filipos. Lembra? Evódia e Sintique. Aquelas irmãs eram mulheres de Deus, eram mulheres que serviam a Deus, que ajudaram Paulo, mas elas não estavam fazendo o quê? Elas não estavam pensando concordemente, elas não estavam tendo a mesma mente na forma de pensar, elas estavam discutindo. E Paulo exorta elas a ter o mesmo pensamento. É basicamente isso. Evódia e Sintique não fizeram isso, foram exortadas, a gente lembra até hoje o nome delas, ali de uma maneira negativa. Mas assim, basicamente é isso. Tem a mesma mente. A mesma mente quem? A mente do pastor da igreja? Não, a mente de Cristo. Essa é a mente que nós devemos refletir. O segundo ponto. Compadecidos, cheios de compaixão. A palavra grega aqui é bem interessante, que é uma palavra que a gente usa sempre. Aqui a palavra é simpatia. Sabe o que é a simpatia? O pathos, né, é o sentimento. E o sim, né, a palavra, mas assim, essa expressãozinha, ela vai significar o quê? Basicamente, compartilhar desse mesmo sentimento, na mesma direção. Então pensa, eu tenho o meu sentimento, o Rodolfo tem o sentimento dele. E ele, nesse momento, por exemplo, eu estou feliz, mas ele está triste. De alguma forma, eu olhando para ele, por amor a ele, colocar o meu sentimento junto com o dele na mesma direção. É quando você se coloca do lado de alguém e você sente aquilo que ela sente, de alguma forma, por amor.
Então, lembra quando a gente aprende, a gente vê na palavra? Chore com os que choram, sorria com os que sorriam. Tem a ver com isso. Você ser simpático a alguém é você colocar... Hoje a gente usa simpático para um quase bonito, né? Ele é simpático, mas não é esse o significado original. O simpático, basicamente isso. Ser simpático à dor de alguém é você conseguir se colocar na posição dela, é você sofrer junto com ela. É isso que significa essa palavra no original e é isso que significa compadecer. Que é padecer, o que é padecer? Sofrer junto. Sofrer junto. E não é da boca para fora, é algo que vem de dentro. Significa compartilhar com o outro o seu sentimento, inclusive a dor e sofrimento, apoiando e sofrendo junto e se colocando em seu lugar, buscando sentir o que a outra pessoa sente. De certa forma, isso é muito real, irmãos. Todos nós aqui temos problemas de relacionamento. Todos nós. Se você for uma pessoa que tem essa capacidade de ser uma pessoa que se compadece ou que se coloca no lugar do outro, eu garanto para você que vai ser muito fácil, mais fácil, não fácil, mas mais fácil, você lidar com as ofensas e com as dores, com os problemas dos outros. Porque muitas das vezes que nós temos lutas e problemas, você não sabe, mas aquela outra pessoa está passando por uma série de situações que você até mesmo desconhece, ou às vezes você conhece, mas desconsidera. A pessoa que tem um casamento terrível, a mulher que está sofrendo um monte, está passando por um monte de problema, aí um dia ela vem aqui na igreja e te dá uma resposta atravessada, e você simplesmente desconsidera todo esse sofrimento dela e fala, essa mulher nem crente deve ser, porque olha o jeito que falou comigo. Você não está sendo simpático à dor dela. Então, quando a gente aprende a ser simpático à dor do outro, a ter empatia com o outro, isso ajuda a gente a lidar com o próximo, a amar o próximo, a entender que cada um de nós tem motivos para estarmos do jeito que nós estamos, felizes, tristes. Nada disso é justificativa para a gente pecar. Mas aqui eu não estou falando do que peca do lado de lá, estou falando da minha reação quando eu sou agredido, por exemplo, ou quando eu estou diante de alguém que está passando por alguma situação difícil. Terceiro ponto que ele fala, terceira palavra que ele usa lá no verso 8 é o fraternalmente amigos. Mais uma palavra grega conhecida nossa, se você for olhar no original, é Filadélfia. Filadélfia, não tem a cidade de Filadélfia? A gente sempre fala, é muita igreja Filadélfia, né? O que significa Filadélfia? Basicamente isso, essa amizade fraternal, essa amizade de irmão. Espera-se de nós que tenhamos um tipo de amor pelo próximo que demonstre, até mesmo aqui, não estou falando que a pessoa é irmão nosso na fé, mas que demonstre um tipo de amor pelo próximo, que essa pessoa vai se sentir como se fosse o meu irmão. Vocês são meus irmãos. Pessoas lá de fora não são. Mas a forma como eu devo me aproximar delas é nesse sentido, é nesse contexto, é tendo esse tipo de amor. Amem aos outros como irmãos. Esse é o verdadeiro amor entre nós, entre irmãos, entre pessoas, né? É interessante que para Pedro em especial, Pedro ele se preocupa muito com isso. E ele vai voltar, e depois a gente vai falar isso com mais tempo, por exemplo, lá no capítulo 4, verso 8, se você for um pouquinho para frente na sua Bíblia, está lá, ó, acima de tudo, olha a importância que Pedro dá para esse assunto, acima de tudo, porém, tenham muito amor uns para com os outros, porque o amor cobre a multidão dos pecados. É a mesma coisa. Pedro, ele se importa com isso. João se importava com isso. O irmão Augusto leu agora há pouco. Mas não é porque é Pedro ou porque é João, é porque o Espírito Santo se importa com isso. Não existe manifestação mais clara de que um dia Cristo morreu por você e você efetivamente foi inserido no corpo de Cristo do que você manifestar amor pelo próximo. E a gente esquece disso. A gente briga por qualquer porcaria. A gente perde amizade por qualquer coisa boba. De futebol a política, eu abro mão do contato com irmãos pelos quais Cristo morreu por mim. E eu acho que está tudo bem. Não está tudo bem. Para quem tem filho aqui mais que um, talvez, eu falo por mim, qual é uma das coisas mais tristes, decepcionantes, irritantes para um pai que tem mais de um filho? É quando os filhos brigam entre si. Eu sou um mau pai e não consigo aceitar isso, isso me entristece, isso me machuca. Quando eu fico pensando, o Senhor Deus, o Pai de todos nós, que deu o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo, para morrer numa cruz no nosso lugar, para nos fazer todos irmãos, e de repente ele tem um monte de filhos,
brigados entre si por causa dos assuntos mais tolos que a gente pode imaginar. Eu não gosto dele porque não me olha direito, ou porque vota em tal partido, ou porque torce para tal time, ou porque não vai em tal lugar. Queridos, isso é para mim, isso é para vocês. Vocês acham que isso é motivo para nos separar como irmãos? O que nos uniu? O que uniu eu a você como irmãos em Cristo? O sangue de Jesus Cristo. E um partido político vai separar a gente? Misericórdia, irmãos. Mas ele está errado. Não interessa, porque eu não estou falando do outro, eu estou falando de você. Eu não estou falando do outro. As outras pessoas podem estar erradas. Eu não estou falando que não tem, eu não sou um relativista. Eu sei que existem pessoas que estão erradas nas suas posições. Mas, irmãos, como é que eu vou abrir mão de amar essa pessoa se Cristo morreu por ela, ainda que ela esteja errada? Então, isso é algo que a gente precisa considerar, porque amar de forma fraterna a todo o meu próximo como meu irmão não é uma escolha minha, é um mandamento do Senhor. Sermos misericordiosos é a quarta ordem. E o que é um coração misericordioso? A misericórdia e a compaixão são coisas muito semelhantes, né? É um coração movido por uma real disposição de socorrer aquele que está necessitado. É algo que vem de dentro. E veja, não é servir por causa do que os outros pensam. É muito comum que a gente sirva para buscar algum tipo de reconhecimento. Olha, o Danilo é um homem muito generoso, ele ajuda um, ajuda o outro. Geralmente você vê isso com aquela pessoa que, quando ajuda, até antes de ajudá-la, já está divulgando, né? Foi eu que ajudei ali aquela pessoa, ela precisa. E de um jeitinho ou de outro, ela vai jogando aquilo ali. Mas a misericórdia, é difícil até a gente chegar numa real, na tradução mais ideal dessa palavra, do original, mas esse termo que Pedro usa aqui, e algumas Bíblias, até as versões mais antigas, eles vão colocar como entranhável, é algo que vem de dentro, vem das entranhas. É um tipo, sabe quando você vê uma injustiça na sua frente, ou uma coisa terrível na sua frente, alguém sofrendo, e você simplesmente não consegue não fazer alguma coisa? E a hora que você vê, você já entrou no meio, já tirou uma criança que está ali apanhando, já tirou ela dali, e você já está sofrendo por aquilo. Isso é essa misericórdia, é algo que vem de dentro e não me permite não fazer alguma coisa, porque eu sinto a dor daquela pessoa e eu preciso fazer algo. Isso é misericórdia. Esse é um outro chamado do Senhor para nós. E por fim, a quinta característica nos relacionamentos de cada um de nós, com todas as pessoas que a gente vai lidar, e que vai acontecer se efetivamente você creu no Senhor, é lógico, não de uma hora para outra, conforme você cresce e caminha nele, é você ser humilde. Ser humilde, que é a palavra mais comum. Quem é que não sabe o que é ser humilde? Só que nós vivemos num contexto em que humildade é palavrão. Ele é tão humilde, tadinho. Humildade é uma virtude do próprio Cristo. Humildade não é algo ruim. Não é algo ruim. E olha que interessante, sabe por que a gente pensa assim? A gente está refletindo uma forma de pensar que era muito comum antigamente. Veja aqui o que o pastor Eber fala novamente aqui. Humildade significa termos os outros como superiores a nós mesmos. Aí os textos que depois você pode ler. Ter os outros como superiores a nós mesmos. Essa é uma virtude eminentemente cristã. Porque existem virtudes que o romano tem. Os romanos clássicos, os gregos, eles compartilham da gente. Paciência, longanimidade, sabedoria, eles compartilham. Mas humildade, os gregos olhavam para isso e falavam, isso não é virtude. Humildade é fraqueza. Essa é uma virtude eminentemente cristã, porque a ética grega não conseguia conceber como alguém se rebaixar pudesse ser bom. Loucura, lembra? Loucura para os gentios? Que loucura. Desde quando ser humilde é bom? Ser humilde é ruim. Olha o que o irmão Jerry Bridges fala sobre esse tema. Jesus, ele converteu o que era considerado uma fraqueza pelos pagãos e transformou em força e virtude para os cristãos. Jesus redime até as virtudes. E veja, eu garanto para vocês, pelo menos para mim, essa é uma das virtudes mais difíceis da gente fazer. Se humilhar, ser humilde é algo que vai totalmente contra a nossa natureza. Mas se Jesus Cristo teve esse cuidado de fazer isso e redimir essa virtude, irmãos, eu acho que é algo que a gente deve olhar e buscar.
Veja o que Jesus fez e como que Jesus fez para subverter a lógica do mundo e subverter a lógica da sabedoria do mundo. Sabe como que ele fez isso? Se você quiser, abra lá em Filipenses capítulo 2, versos 5 e 8. Ele foi o exemplo máximo de humildade e da irmã gêmea da humildade. Sabe qual que é? A humilhação. Você quer ser humilhado? Ninguém quer ser humilhado, né? Humilde eu até aceito, humilhado não. Humildade e humilhação, basicamente, é uma consequência um do outro, né? E o que Jesus nos ensina aqui, através de Paulo? Tenham entre vocês, entre vós, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Isso é o exemplo máximo de humildade, isso é o exemplo máximo de humilhação. Mas eu não quero ser humilhado. Porque Danilo, você não entende. Lá no meu trabalho, se eu for uma pessoa humilde, vão passar por cima de mim. No meu relacionamento, você não conhece os meus parentes. Se eu baixar a bola perto dos meus parentes, eles vão me devorar. Eu não sei. Eu sei que você tem lutas. Eu sei que as pessoas são difíceis. E falar essas coisas não quer dizer que você não possa lidar com essas coisas. Mas veja, o chamado de Cristo para nós é esse. Como a gente vai lidar com isso? Você pode ir atrás... Lembra que o pastor Felipe Fontes esteve aqui? Ele falou sobre isso. Não é errado a gente procurar os nossos direitos, conversar, tratar, lidar, mas o espírito da humildade deve estar presente em toda e qualquer coisa que você faça. Se você fizer por conta de um espírito vingativo, cheio de ódio, cheio de rancor, eu garanto, não vai dar certo. O Senhor não vai permitir para a honra e glória dele. Mas faça isso de forma humilde, entendendo o cuidado de Deus em relação a isso. Então, a primeira aplicação da noite, é bem simples, porque tudo isso se resume a uma coisa só. Como você trata os que estão à sua volta? Agora eu pergunto, responda essa pergunta. Você é conhecido por ser alguém com igual ânimo, compadecido, amigo, misericordioso e humilde? Você que sabe, eu não sei. Você compreende que essas virtudes são, de acordo com a palavra de Deus, reflexos de alguém que nasceu de novo? Para o mundo, ser um orgulhoso, uma pessoa dura, inflexível, impassível, é aceitável e até desejável, especialmente no ambiente profissional. Isso aí não, é bom que você seja assim, que você vai ser um campeão, número 1. Mas essa é uma atitude não cristã. Então, irmão, se você, ao se autoexaminar, percebeu que te falta alguma coisa aqui, clame a Deus para que Ele te capacite e te habilite a lidar com o próximo de acordo com a forma que Ele estabeleceu para que nós lidemos com o próximo. Clame a Ele. Você não tem força, eu não tenho força, mas Ele tem. Se Ele pôs aqui, é porque Ele sabe que Ele pode nos capacitar. Mas a coisa piora agora. Lembra que eu falei no começo? Aqueles irmãos, eles estavam sendo o quê? Perseguidos. Certo? E Pedro sabia disso, ele escreve por causa disso. Então, quando ele escreve, ele já avisa esses irmãos dizendo o seguinte. Você está com a Bíblia aberta aí? Como você vai lidar com aqueles próximos, pessoas próximas a você, e que ainda por cima estão te perseguindo de alguma forma? No verso 9, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo fosse chamados a fim de receber bênção como herança. Então, como a gente deve nos relacionar com aqueles que nos perseguem? E o verso 9 é sobre isso. A gente falou 5 mandatos ali de Deus sobre qualquer pessoa. Mas agora a gente está falando especificamente de pessoas que te perseguem. E lembra? Esses irmãos estavam sendo perseguidos. O primeiro ponto é não revidando, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Isso aqui é muito óbvio. Código de Hammurabi, quem estudou direito lá atrás, é conhecido e estudado na história, né? Olho por olho, dente por dente. Isso é uma das regras principais da humanidade. Olho por olho, dente por dente. Mal por mal, injúria por injúria. Aí Jesus Cristo veio e fala, não mal por mal, não injúria por injúria.
Não é assim que vocês fazem, não é revidando. Qual que é o impulso natural nosso? Revidar. Esse é um impulso que os animais têm, vocês concordam comigo? Pega um bichinho qualquer bicho, um bicho pequenininho, pisa no rabo dele para você ver o que ele vai fazer com você. Ele vai revidar, é natural. Nosso comportamento natural é o de revide. Quem que fez isso na Bíblia, que ficou famoso por ser alguém que revidava igual um bicho, de tão bravo? Pedro. Teve um dia que apareceu o pobre gladiador romano lá, gladiador não, né? O próprio um centurião romano ali para tentar pegá-los, né? Eu não lembro agora se ele era romano ou se ele era da turma do templo, então deixo para depois. Mas aquele cidadão foi lá para tentar prendê-los e o que Pedro fez? Tirou uma espada e cortou a orelha dele, o Malco. Cortou a orelha dele. Esse é Pedro. Pedro fez isso. Agora ele está ensinando a gente, ó, não pague mal por mal, injúria por injúria. O que aconteceu com Pedro nesse meio de caminho? Ele cresceu no Senhor. Ele conheceu a Cristo de uma maneira que ele achava que conhecia, como Jó, né? Antes eu te conhecia de ouvir falar. Pedro conhecia Jesus de ouvir falar, mas teve um tempo depois que ele conheceu efetivamente a Deus. Ele conheceu efetivamente a Cristo. Pedro fez isso, mas Cristo é muito interessante, porque Cristo ele ensina a nós, e os seus apóstolos em especial, Pedro entre eles que estava ali, ele ensina tanto na teoria, porque lembra Lucas capítulo 6, verso 29? Todo mundo sabe esse texto. Se alguém bater o teu corpo, a tua face, o que você faz? Dá outra face. Os ímpios sabem. Isso foi Jesus ensinando na teoria. E depois, como que ele ensinou isso na prática? Quando ele entregou não só a face dele, mas o corpo dele, a vida dele, no Calvário, em favor de nós. O que Jesus Cristo podia ter feito com todas aquelas pessoas ali, se ele quisesse? Ele falou para Pedro, Pedro, se eu quisesse descer legiões e legiões de anjos para destruir, matar e fazer o que eu quisesse com essas pessoas, eu poderia. Eu não quis. Ele se entregou voluntariamente. Ninguém podia tirar a vida de Cristo. Ele entrega a vida dele. Pedro agora ele foi mudado pelo agir de Cristo na vida dele e do Espírito Santo na vida dele. Então o apóstolo ele vem e fala, não pague mal por mal, não pague mal injúria por injúria. A gente já falou disso há algum tempo atrás, faz alguns meses. Lembra? Lá no capítulo 2, se você abrir lá, você vai ver. Pedro no capítulo 2 diz, porquanto para isso mesmo fosse chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, olha qual que é o exemplo de Cristo, quando ultrajado, não revidava com ultraje. O ultraje é o xingamento, é a ofensa. Quando maltratado, ele não fazia ameaças, mas ele entregava-se àquele que julga retamente. Quem que julga retamente? Deus. Aqueles homens e aquelas mulheres que estavam lá na Ásia Menor sofrendo aquele tipo de perseguição, e eu sei que alguns de vocês e muitos de vocês talvez estejam passando por algum tipo de perseguição, vocês precisam entender uma coisa. O padrão do mundo é revidar, se vingar e ter ódio. O padrão de Deus é ser humilde, perdoar e entregar a sua causa ao Senhor. Não quer dizer que você não possa lidar com a situação. Você está sendo injustiçado no trabalho? Você pode ir lá conversar com o seu patrão e perguntar o que está acontecendo, se tem alguma coisa para melhorar. Você pode conversar com o seu amigo, você pode conversar. Não tem problema nenhum você lidar com a situação, mas não do jeito do mundo. O que muda é a forma que você, da onde parte essa motivação do teu coração mesmo. E a coisa só piora para nós, que queremos agir sempre de maneira pecaminosa, né? Então, se eu chego para alguém que está sendo perseguido e digo assim para essa pessoa, falo, olha, para de revidar, para de responder com ultraje, você não deve mais fazer isso. Aí a pessoa, muitas vezes, com o filho acontece isso, né? Ele quer brigar, aí ele quer, porque ele me bateu, tá? Não, você não vai fazer isso, fica quieto. Aí ele volta e morde assim, fica bravo e doido para ir lá pegar. Ele não vai porque está com medo do pai. Mas ele está doido para ir. Aí ele já acha que fez uma grande coisa, porque ele não bateu, ele não revidou e ele não xingou de volta. Mas o texto não para aqui. O texto diz que quando você for atacado, agredido, insultado, ultrajado, você vai fazer o quê? Abençoar aquela pessoa. Então eu fico pensando, ficar quieto, às vezes, eu já consegui chegar lá, eu não revidei, olha que bênção, como eu sou abençoado. Não basta isso. Olha o que está no resto do verso 9. Antes, pelo contrário, você quer bater de volta?
Você quer bater de volta, é isso? Pelo contrário, você tem que bendizer é abençoar, pois para isso mesmo fosse chamados a fim de receberdes bênção por herança. Você quer receber as bênçãos de Deus que estão guardadas lá no céu, aquela herança imarcessível, maravilhosa, que a gente falou no capítulo 1 e 2? Quero. Então, você foi chamado, porque você tem esse acesso, que está guardado lá para você, essa bênção por herança, a abençoar já aqui. Mas você não quer abençoar aqui. Você quer destruir, se for possível, e matar. A gente tem que entender, irmãos, que nós não somos desse mundo. Mas a gente pensa como esse mundo, a gente quer ser como esse mundo, e naturalmente a gente age como esse mundo age. E eu sei que isso é normal, porque é normal para mim, é normal para vocês. Mas quando a gente vai para o Senhor, a gente busca Ele, olha para Ele com a mente de Cristo, irmãos, essas coisas precisam mudar. Eu preciso olhar para isso que é tão normal, é tão natural para o mundo e para todo mundo, e pensar, eu tenho que ser diferente. E eu, graças a Deus, irmãos, porque Ele dá umas ordens para nós que são impossíveis. Isso aqui é impossível para a gente fazer. Sabe por que eu dou graças a Deus? Porque às vezes a gente acha que pode ir lidando com alguns mandamentos. Não falar mal, eu acho que eu consigo. Não bater em ninguém, eu acho que eu dou conta. Aí quando ele chega e fala, vai abençoar aquele que te ofende, aí você fala, isso eu não dou conta. E aí você vai se colocar diante de Deus e vai ver, eu não consigo fazer nada. Graças a Deus por esses mandamentos impossíveis, porque todos são. Só que tem alguns que você acha que consegue. Você não consegue nem esses. Você não consegue nenhum. Isso aqui nos coloca no nosso lugar, irmãos. Então, esse é o motivo, inclusive, pelos quais nós estamos no mundo. É abençoar. É abençoar. Abençoar o do bem, o do mal, de alguma forma. Que seja por oração. Se o Senhor abrir portas para a gente poder ajudar de alguma outra forma, o Senhor o sabe, mas esse é um chamado para nós. Mais duas aplicações, Apesar de não vivenciarmos isso na prática, todos nós sabemos que devemos amar nossos inimigos. O cristianismo é muito, até um ímpio, a pessoa que foi na igreja uma vez na vida sabe que Jesus já falou isso. Para nós é impossível, é mesmo, mas isso não deve ser desculpa para que desobedeçamos a Deus. Se temos mais luta em uma área, devemos buscar mais o Senhor naquela área. Tem gente que tem mais luta nisso, tem gente que tem mais luta em outra coisa. Onde que eu busco mais a Deus? Naquilo que eu tenho dificuldade. Para que Ele nos capacite. E aqui veja uma coisa. Sabe como que você vai aprender a abençoar o seu inimigo? E eu sei que isso é difícil, mas do Senhor você pode fazer, porque você vai imitá-lo ao fazer isso. Você vai clamar ao Senhor, e você vai clamar e pedir, Senhor, aquela pessoa que eu odeio tanto, eu não quero simplesmente parar de odiar. Eu quero que o Senhor me ensine a amá-lo. Eu quero que o Senhor me ensine a amá-lo, do mesmo jeito que um dia o Senhor me amou quando eu era o seu inimigo. Jesus Cristo, Ele me amou quando eu era o inimigo dele. Ele fez isso e Ele se coloca à nossa disposição para nos capacitar a fazer isso também. Se a gente ficar lidando só com uma situaçãozinha ou outra, Ele fez isso, tudo bem, eu vou esquecer, eu vou deixar para lá, mas na próxima... Não, peça a Deus, com fé. Sendo humilde, lembra que a gente falou de humildade? Para que você aprenda a amar o seu inimigo. E eu falo para você, Ele vai te capacitar a fazer isso. Se Cristo está crescendo na sua vida, você vai poder aprender a amar, mesmo aqueles que um dia te ofenderam. Paulo era um assassino de cristão. Ele passou a ser amado dos irmãos. Quem que faz isso? É Deus que faz isso, é o Espírito Santo que faz isso. Então, faça isso. Terceira aplicação, eu quero tratar em relação a isso. Muitas vezes, hoje, você pode olhar e falar assim, graças a Deus, eu não tenho nenhum inimigo, eu não tenho ninguém que eu estou lidando, eu não tenho nenhum problema mais sério, isso aqui para mim é algo tranquilo. Glória a Deus, pode ser que você esteja nessa situação mesmo. Mas dificilmente a gente vai encontrar alguma pessoa que, se a gente escavar um pouco, não vai achar um monte de ressentimento guardado de pessoas que nos atacaram lá atrás, às vezes parentes, às vezes amigos ou inimigos, às vezes pessoas próximas do trabalho, da igreja, muito comum. Às vezes pessoas que já estão até mortas. E você condicionou a sua mente simplesmente, não, eu quero esquecer isso. Eu não quero pensar mais nisso. E tá bom já assim. E sempre quando vem algum pensamento ruim, você lembra e aquilo volta e você tem raiva, mas não, eu quero esquecer, essa pessoa não está mais na minha vida. Essa é uma forma de lidar, mas eu digo para vocês, não é a melhor forma.
A melhor forma de lidar com esse tipo de ressentimento, angústia de coisas do passado não é tentar esquecer, é perdoar, é lidar com perdão, é lidar, se for possível, com bênção, com oração, por amor, mas se não for, porque às vezes não vai ser, às vezes a pessoa até já morreu, mas perdoar de fato e tratar isso, mesmo que isso já esteja enterrado. Não fique sofrendo por causa de coisas do passado. Trate isso diante de Deus. Isso é uma das formas que a gente pode fazer aplicando esse texto aqui. Mesmo que você não tenha mais contato, às vezes, com as pessoas, mas às vezes você carrega ainda as mágoas e as dores, os sofrimentos de coisas que já passaram, já acabaram. Não basta para nós simplesmente não revidar. Nós temos que aprender a abençoar e amar também aquele que fez isso. Então a gente vai ter que lidar com essas coisas. E o resultado dessa atitude? Uma vida feliz e proveitosa. Algum de vocês aqui quer ter uma vida feliz? Todo mundo quer, não quer? Tem muita gente que vende livro falando como ser feliz, como ter sucesso. O texto aqui ele vai ensinar a gente como ser feliz. De maneira clara, direta e didática, inclusive. E é muito interessante que Pedro aqui ele vai citar pela segunda vez na carta dele o Salmo de número 34. O Salmo de Davi, o Salmo 34. Ele já citou uma vez, ó, provai e vede que o Senhor é bom. A gente conhece bem esse verso. Pedro ele vai citar. E agora aqui ele vai citar mais uma vez. Os versos 10 e 11, que a gente vai ler depois, eles são citações quase literais do Salmo 34. Olha o que ele diz. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Sabe o que eu acho interessante? Pedro, ele cita esse Salmo 34 várias vezes nessa carta pequena, uma carta pequena, mas ele cita várias vezes. Você lembra do contexto do Salmo 34? Se você abrir para ler o Salmo 34, você vai ver que ele é um salmo muito conhecido. Tem várias músicas sobre ele, é um salmo bem conhecido, o Salmo de Davi. Mas o contexto em que esse salmo ele é escrito é aquele momento em que Davi ele está fugindo de Saul, porque ele já havia sido ungido pelo Senhor, Saul se sente ameaçado por ele, e Davi então tem que fugir com seus valentes, e Davi entendendo que Deus, que Saul estava vivo pela vontade de Deus, Davi se colocou na seguinte situação: eu não vou matar Saul, eu não vou tocar em Saul, porque Saul um dia foi ungido por Deus e eu não vou tocar nele. Mas Saul continua a perseguir. E um dia Davi chega num ponto de um dos homens mais importantes, né, um homem segundo o coração de Deus, diante de um rei gentil, ímpio, Davi teve que se fingir de louco, de amalucado. Imagina a humilhação disso, você se fingir de louco para que ele pudesse sair daquele contexto sem ser entregue de volta a Saul. Então esse foi o contexto do Salmo 34 que Davi escreve, lembrando disso, né? Então o Salmo mostra especialmente como Davi esperou no Senhor, em que pese as injustas perseguições que ele recebeu da parte de Saul e como o Senhor o honrou. É interessante porque assim, Pedro ele estava escrevendo, e olha só, Pedro era apóstolo, certo? Pedro estava sendo inspirado pelo Espírito Santo e ele prega a carta dele citando o Antigo Testamento, citando a palavra de Deus. Tem pastor hoje que quer falar da cabeça tudo, né? Pedro não falou da cabeça dele, ele pegou a palavra, ele que estava escrevendo a palavra de Deus, pegou a palavra de Deus para usar como fundamento daquilo que ele estava escrevendo. Olha só. E veja, olha que interessante. Esse é um texto, o Salmo 34, que fala do quê? Então, de um rei escolhido por Deus, injustamente perseguido, mas que deveria confiar no Senhor. Certo? Esse é o Salmo 34. E sobre o que é essa carta? Essa carta ela fala do quê? Os destinatários dessa carta, e eu e vocês também, somos o quê? Reis também. Lembra? Capítulo 2, verso 9, nós somos reis e sacerdotes. Naquele contexto, pessoas que também estavam sendo injustamente perseguidos por serem pessoas que estavam confiando em Deus e que também deveriam confiar e que também deveriam descansar no Senhor. Claro e simples assim. Basicamente é a mesma. Pedro está olhando para aquelas pessoas e fala assim, lembra de Davi? A situação dele é muito parecida com vocês, com a de vocês.
O texto é claro desde o início em relação ao resultado da obediência. Que é qual? Ver dias felizes e amar a vida. Isso aqui significa você ter uma boa vida. E eu quero falar de uma maneira bem clara. Isso aqui não é só o céu. Aqui a gente está falando daqui na terra. Você quer ter dias felizes aqui na terra? O contexto aqui está falando de você ter uma vida boa, plena, tranquila, aqui nessa terra, inclusive. No céu, obviamente, mas aqui também. E se você quiser ter uma vida feliz, eu imagino que todos vocês queiram, aqui a gente tem mais 6 orientações de Deus. Então a gente teve 5 lá atrás, sobre como a gente deve relacionar com o próximo, 2 sobre como eu devo me relacionar com as pessoas que estão me perseguindo, e agora 6 orientações para que eu tenha uma vida feliz. E se você não tem uma vida feliz, já vai prestando atenção para saber se porventura você não está desobedecendo alguma coisa aqui, porque às vezes, talvez você vai perceber isso, tá bom? Primeira coisa que ele fala é: refreie a língua do mal. Pecados de língua são pecados menores? A palavra fala que são pecados menores ou não? A gente acha que é, né? Mentira, difamação, xingar as pessoas, falar mal, ofender. Irmãos, não são pecados pequenos. Marco pregou algum tempo atrás sobre o pecado da maledicência. Procure lá e assista o vídeo. Vai ler Tiago, sobre o que Tiago fala de pecados da língua. Então, cuidar dos pecados da língua, refrear é freio mesmo, bota freio na tua língua. Nada mais são do que você não falar, sabe o quê? Aquilo que o coração está transbordando. É triste dizer. Sabe por que a gente peca tanto com a nossa língua? Porque a nossa língua é uma extensão do nosso coração. Então, quando você vê alguém que é fofoqueiro, que é malicioso, que sempre está jogando uma coisinha para pegar aqui, essa pessoa só está refletindo um coração muito triste. É triste falar isso, mas é real, irmão. Isso traz consequências ruins? É claro que traz. Claro que traz. Mas cuide, não faça isso. Isso é uma orientação bem direta. Segundo, não fale dolosamente. O que é falar dolosamente? Pedro já tinha citado esse termo antes. Falar de forma dolosa é falar com um desejo intencional de causar o mal, através da mentira ou falsidade. Então, o falar o mal antes pode ser chegar para alguém, uma pessoa gorda, e falar: você é gordo. Eu estou falando mal, mas é verdade, né? E você está sendo direto, mas você está ofendendo aquela pessoa. O falar de forma dolosamente é aquela pessoa que ele vai se esgueirando como se fosse uma cobra, e ele vai usando palavras, e às vezes aquelas palavras aparentemente não tem nada de mal, mas elas foram ditas para machucar, para ofender, ou para arrecadar informações para poder machucar alguém. Muitas vezes isso é envolvido com mentira, às vezes diretas, às vezes indiretas. Então, você quer ser feliz? Refreia sua língua de falar o mal e nunca fale dolosamente. A gente fala bastante aqui, às vezes os irmãos até riem disso, mas assim, tratar com a verdade em amor. Quem trata com a verdade em amor não está falando de forma dolosa, que é aquela forma cheia de melindres, mas que está querendo atacar de uma forma ou outra. Aparte-se do mal, Salmo 1, fique longe do mal. Você está vendo a aparência do mal ali? Fuja, sai de perto. Você quer ficar convivendo? Você acha que você tem condições de conviver com o mal e não ser atacado, ou não ter vontade de fazer aquilo? Tome muito cuidado. Você não tem essa condição. O pecado habita dentro do teu coração. Aquilo te atrai como um imã. Você ficar convivendo, você vai querer fazer. Aparte-se do mal. Mas não é só negativo. Não basta só fugir do mal. Você também tem que aprender a praticar o bem. Praticar boas obras, fazer o bem, servir, fazer o bem para outras pessoas. Nós não somos neutros. Quando você fica no ponto morto, você vai para baixo. A gente não é neutro, a gente é pecador. O Senhor está conosco? Está. Mas o contexto do mundo que a gente vive, o meu coração, tudo isso aponta, via de regra, para um caminho do pecado. Então, pratique o bem. O próximo, o quinto ponto, busque a paz. É fácil viver em paz? Não é. A gente vive num mundo em guerra. Né? O Alexandre falou antes do começo do culto. Não no culto, né? Mas no início. Nós vivemos em guerra. O mundo está em guerra. Paz não é só ausência de guerra. O Brasil está em paz. Irmãos, eu garanto para vocês que nenhum de nós aqui estamos em paz hoje. Seja com família, seja comigo mesmo, seja com alguma situação. Tomara que eu esteja errado, mas eu imagino que não. Em algum ponto do nosso coração, nós não estamos tendo paz com o Senhor. Então, a paz é algo que eu devo buscar.
O cristão é, por natureza, um pacificador. É alguém que leva a paz, ou que traz a paz. Pacificador não quer dizer pacifista, né? O mundo tem muito pacifista por aí. Não, deixa o cara roubar, deixa o cara matar, deixa o cara invadir. Não é isso. O pacificador, inclusive, às vezes, ele vai ter que lutar para conseguir a paz. A paz, às vezes, ela tem que ser conquistada com luta. Mas a paz é algo que o cristão deve buscar. E se um dia você conseguir a paz, aí é o último ponto. Busque a paz e, se um dia você conseguir, esforce-se. É difícil ter paz, mas se você conseguir, esforce-se, né, para conseguir manter essa paz. É lógico que a gente sabe que vem tudo do Senhor. Olha o que Paulo vai ensinar para nós em Romanos 12. Se possível, porque ele sabe que tem horas que não tem jeito, né? No que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. E a pergunta, você tem experimentado alegria real na sua vida hoje? Se sim, glória a Deus por isso. Se não, olhe para todas essas 6 orientações aqui do apóstolo. Está faltando alguma coisa? Tudo. Clame ao Senhor para que Ele te guie. Danilo, você falou muita coisa hoje. Não fui eu, foi o texto que disse, né? Está tudo aqui escrito no texto. Irmãos, se debruce sobre as Escrituras e clame a Deus para que Ele te ajude. E por fim, o último verso, a verdadeira fonte da nossa felicidade. Às vezes, lendo esses 2 textos, esses versos que a gente leu, essas 3 listas que eu dei para vocês, às vezes, então, você pode pensar, então, o segredo da minha felicidade está em cumprir essas regras? Se eu cumprir um monte de regrinha, então, e deixar de fazer outras coisas, eu vou ser feliz? Você sabe que não. Se você está perguntando isso, é porque ou você não conhece aquilo que a gente prega, ou você está sendo malicioso. Não é isso. As ordenanças que nós encontramos aqui, como Pedro vem falando desde o capítulo 2, são simplesmente consequências naturais de conhecer o Cristo que ele expôs para nós no capítulo 1. A fonte de uma vida feliz e proveitosa não está em nós e em nossa capacidade de fazer qualquer coisa, mas sim naquele que nos chamou e capacitou a fazê-lo. Viver uma vida santa, que é o que a gente sempre fala, santificação, viver uma vida santa nada mais é do que viver de forma prática o Evangelho um dia pregado a nós e que pela graça fez a gente nascer de novo. A santificação, irmãos, é Evangelho na prática. Nasceu de novo? Nasci. Então, a vida santa vai ser uma consequência natural disso. Nós somos abençoados com uma boa vida por causa daquilo que Cristo fez por nós. E nossas boas obras simplesmente refletem o fato de que nós estamos nele. É só isso. Não é nada mais além disso. Então, se você fizer essas coisas, você vai ter uma boa vida. Sabe por quê? Não porque você fez essas coisas, porque fazer essas coisas vai refletir um fato, que você está em Cristo. E você está em Cristo e você está sendo fiel a Cristo. E se você está em Cristo e você é fiel a Cristo, você vive nele, você vai ser feliz. Ainda que você esteja numa cadeia, como Paulo ficou muito tempo, como Pedro ficou algum tempo. Viver de acordo com os preceitos do Senhor me faz alguém abençoado não por causa das minhas atitudes, mas porque quando eu vivo assim, eu estou no Senhor. E quando isso acontece, quando eu estou no Senhor, é porque Ele é favorável a mim. Olha o que o verso 12 diz. Quando eu vivo dos preceitos de Deus, porque eu estou nele, porque Ele me chamou, estou sendo fiel a Ele, porque Ele me capacita, os olhos do Senhor vão repousar sobre os justos. Os ouvidos do Senhor, aqui é a figura antropomórfica, né? Os olhos do Senhor estão me olhando. Os ouvidos do Senhor estão abertos para ouvir tudo que eu falar para Ele. Por quê? Porque eu estou nele. Porque eu estou vivendo de acordo com a vontade dEle, capacitado por Ele. É por isso que eu vou ser feliz. Mesmo que eu estiver numa cadeia. Mesmo que eu for crucificado de ponta cabeça igual Pedro. Eu vou estar feliz. Porque eu estou nele. E essas coisas simplesmente, tudo isso que eu falei até agora, são reflexos de alguém que está nele. Mas para aquele que se diz cristão e não reflete a realidade do novo nascimento e uma vida nova, santificada, eu sou crente, a gente vai ter 30 e tantas pessoas que vão batizar daqui a alguns dias, graças a Deus. Pode ser que alguém esteja indo por alegria, tipo, estou indo porque vai ser legal, um monte de gente vai. Essas pessoas não vão conseguir viver uma vida cristã real, porque elas não são cristãs de verdade. Pode ser que tenha pessoas aqui já batizadas que vivem uma mentira. Você precisa nascer de novo. Você precisa crer em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Se tiver alguém aqui que ainda não creu no Evangelho, que ainda se recusa a aceitar isso, que se recusa a compreender isso, irmãos, eu clamo a você. Você viu
Você consegue viver alguma coisa desses pequenos 3 versos aqui, 4 versos que a gente leu? Você não consegue. Como você vai se apresentar diante de Deus e falar para Ele, Senhor, eu sou humilde, eu sou compassivo, eu sou misericordioso, eu tenho a mente de Cristo, eu revido o mal com o mal, eu não revido, eu abençoo, eu refreio a minha língua do mal, eu não falo mal, eu não falo dolosamente. Você consegue? Porque se você conseguir, então se aproxime de Deus no dia que você morrer. Mas se não, você precisa já se colocar diante de Deus e falar, Senhor, eu não posso, eu dependo totalmente de Jesus Cristo morrer no meu lugar, porque senão eu vou para o inferno. Um Deus santo e justo, Ele não pode aceitar seres mentirosos, dolosos, homicidas, raivosos, invejosos. Isso não pode andar com a gente. E aí o texto termina dizendo, o que acontece com essas pessoas que acham que estão, mas vivem de forma totalmente contrária? O rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Lembra, se você vive em Cristo, obedecendo a Deus em Cristo, os olhos dele estão olhando para você, os ouvidos estão prontos a te ouvir. Mas se você diz que é crente, né? E vive uma vida devassa, né? Vive fora do Senhor, porque você não está no Senhor, então o rosto do Senhor efetivamente se volta. Lembra? Não os conheço. Aparta-te de mim. Não os conheço, nunca os conheci. Amém, irmãos?